Todo mundo ouvindo? Ok. Acenem aí. Agora são 17 horas e 30 minutos. Nós marcamos então hoje uma live. A equipe aqui do Colégio Harmonia. Para quem ainda não me conhece, eu sou Thalita, uma das diretoras do colégio. Eu fico na direção da educação infantil e também trabalho com o setor de orientação educacional do ensino fundamental 1. Além da minha direção, nós temos mais 3 diretores, a Regina, que é a nossa diretora geral pedagógica, o Daniel, nosso diretor financeiro, e o Tiago, diretor do ensino médio. Mais um dia que nós estamos tentando trazer um pouquinho de informações, esclarecimentos a todos vocês que estão em casa. E o tema da live de hoje, ele vem para trazer alguns esclarecimentos à comunidade Harmonia, mais especificamente aos pais do ensino fundamental 1, que inclui alunos da primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto e quinto ano do ensino fundamental 1, certo? Então, como vocês já sabem, a escola ela é período integral a partir do primeiro ano do ensino fundamental e nós temos 2 currículos, o brasileiro e o americano. O nosso maior desafio nesse momento está sendo trabalhar com os conteúdos, o currículo, tanto brasileiro quanto americano, de uma forma 100% virtual. Nós já temos e já usávamos muitas ferramentas tecnológicas a favor das aprendizagens aqui na escola. Então, nós já tínhamos acesso ao Google Classroom, os nossos alunos de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, até o ensino fundamental e o ensino médio, eles têm acesso a um e-mail, e este e-mail dá acesso a várias ferramentas do Google, né? Dentre elas o Google Classroom. Entretanto, para as crianças menores de primeiro e segundo ano, isso ainda é muito inicial, né, para eles. E aí nós usamos uma outra ferramenta, que é o Class App, que é um aplicativo que nós trabalhamos nesse aplicativo, mas para trabalharmos a comunicação escola e família. Que nessa situação emergencial que nós estamos vivendo, ele está sendo utilizado como uma ferramenta para que nós consigamos enviar as atividades, as propostas, os endereços de videoaulas por ele também, tá? Então, para falar um pouco mais sobre as estratégias de ensino nessa situação remota que a gente está vivendo, nessa situação de emergência, eu trouxe aqui 2 coordenadoras, a Júlia, coordenadora do Ensino Fundamental 1, e a Luciana, coordenadora também do Ensino Fundamental 1. A Júlia ela é coordenadora do currículo brasileiro e a Luciana do currículo americano. E elas vão contar um pouco a vocês sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido e depois nós vamos abrir para perguntas caso nós tenhamos dúvidas, né, que nós possamos esclarecer. Então, eu vou chamar agora a Júlia, por favor, Júlia. Oi, gente, tudo bom? Boa tarde. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Júlia, coordenadora do currículo brasileiro do Fundamental 1. Contar um pouquinho, eu trabalho aqui há alguns anos, já fui professora de primeiro ano, segundo e terceiro ano. E para nós começarmos a nossa conversa hoje, nós temos parar e pensar um pouquinho que esse momento atípico, esses dias que nós estamos passando, é tudo muito inesperado, é tudo na incerteza, mas é importante que vocês saibam que tudo aqui é muito pensado, né? A incerteza do nosso dia a dia faz com que nós trabalhemos muito e pensamos muito na elaboração de qualquer atividade para enviar para as crianças. E para começar, eu queria falar um pouquinho sobre 2 palavras que tem hoje no título da nossa live, que é Desafio da Educação Virtual em Tempos de Emergência. As 2 palavras são desafio e emergência.
Desafio, eu procurei no dicionário sinônimos e o significado da palavra, ela remete a uma luta, a uma guerra, a superar obstáculos, a se superar. E a palavra emergência, ela vem do momento de crise, remete a uma ação que nós temos que tomar naquele momento de crise que ninguém está esperando. Então, por isso que esse título ele é muito importante, a gente tem que pensar. Nós sempre pensamos nas famílias, como que está o dia a dia das famílias, porque todos aqui temos família também, filhos, marido, mãe, avó, cachorro, papagaio, periquito, tem tudo. Então, assim, envolve todo o universo familiar. Como a Thalita já disse, as nossas atividades, elas passaram a ser agora, nesse momento tão diferente para nós, virtual. As atividades são enviadas pelo Classroom, as crianças receberam um e-mail, receberam tutoriais de como acessar esse e-mail, de como baixar arquivos, assistir a vídeos, e o desafio começa aí, né? Mudar um planejamento que nós fazíamos com segurança em sala de aula, lembrando que aqui no Harmonia todo o nosso ensino, as nossas aulas, elas são totalmente baseadas nas hipóteses e nas trocas entre professor e aluno. Tudo parte do que eles sabem. Então, imagina só o nosso desafio de elaborar aulas que elas precisam atender um conteúdo pedagógico, elas precisam chamar a atenção das crianças com toda essa mudança na rotina e ainda adaptar esses conteúdos, essas aulas que nós trabalhamos com tanta propriedade aqui em sala, né? Então, o nosso desafio começa aí. Reaprender, repensar, reelaborar estratégias. Claro que nós já usávamos muito as atividades com a internet, com vídeos, mas agora elas estão 100% assim. Então, para nós é um desafio muito grande, é um esforço de toda a equipe. As professoras, elas precisam ficar juntas mesmo distantes para pensar na melhor maneira de usar todas essas ferramentas que nós temos a favor de uma aprendizagem significativa nesse momento que está tão tumultuado, tão diferente para todo mundo. Nós usamos o Classroom, as videoaulas, os vídeos explicativos, que todos os dias eles são enviados também. Tem o ClassEP no primeiro ano, vários recursos, vários instrumentos para que nós consigamos trabalhar esse conteúdo que é programado para a série e não deixar as crianças nesse período tão distante da escola, que por mais que esses conteúdos eu queria acalmar todas as famílias, eles serão retomados, claro, na volta das aulas presenciais, né? Não tem como não passar, principalmente correções, voltar aos conceitos, mas é muito importante que vocês entendam que as crianças precisam ter esse contato, para quando elas voltarem às aulas presenciais, ficar bem mais fácil essa retomada e essa volta à rotina deles, né? Então, nós temos, assim, a plena certeza que o desafio não está só do nosso lado, está do lado das famílias também. Um computador só para dividir, 1, 2, 3 filhos, mas como eu disse, né? O momento pede isso. E agora a Lu vai falar um pouquinho sobre como está sendo também no currículo americano. Tá bom pra você? Tá, eu acho que tá. Oi, eu sou a Luciana, coordenadora do currículo americano dos primeiros e segundos anos, e falar um pouco das ferramentas que nós utilizamos nessas séries. Também posso falar um pouco dos terceiros, quartos e quintos. Os primeiros anos agora, nós iniciamos usando o ClassEP. Ele foi usado para enviar todas as atividades daquela primeira semana que nós tivemos de transição. Então, quando houve a decisão de que as escolas fechariam, nós enviamos essas atividades pelo ClassEP, mas também enviamos com planejamento para os
para os alunos, para que os pais dos alunos pudessem se organizar e poder fazer essas atividades, que não precisa ser tudo de uma vez, que nós pensamos nisso também. Às vezes a gente envia tudo de uma vez só, e isso gera uma certa ansiedade, não só nos alunos, como nas famílias também. Então, existe uma possibilidade de programar essas atividades. Então, nessa primeira semana foi assim, e depois nós mudamos para o Classroom. Mas o Classroom, ele é uma ferramenta tão potente, tão cheia de possibilidades, principalmente no que se diz a interação. Mas essa interação não precisa ser feita escrita, né? E os primeiros anos não têm essa possibilidade ainda, porque eles estão sendo alfabetizados. E aí nós vimos que como essa ferramenta não está sendo utilizada dessa forma 100%, que ela é tão rica, dessa forma que a gente gostaria que ela fosse utilizada, nós achamos melhor utilizarmos apenas o Class App para enviar. Mas não perde nada, porque os vídeos continuam sendo enviados por links, e existe a possibilidade ainda da interação. Se os pais quiserem pedir alguma coisa às professoras ou tirar alguma dúvida, eles podem, ainda tendo que fazer isso pelos filhos, porque, de novo, eles não conseguem fazer isso sozinhos, eles ainda estão no processo de autonomia, inclusive na alfabetização, que eles não conseguem escrever essas perguntas sozinhos. Enquanto os segundos anos, já é mais possível o Classroom. Então, nós postamos, além dos vídeos, que é muito importante, principalmente na língua inglesa, e sem isso, os alunos também não conseguem fazer sozinhos, né? E também é importante que os pais estejam não ensinando as crianças. Nós não pedimos para que os pais ensinem os filhos inglês. Isso tudo já está lá preparado. As professoras preparam vídeos explicativos, elas enviam outros tipos de vídeo que fazem apresentação do conteúdo. E aí uma atividade que é possível que eles façam sozinhos. Atividades que provavelmente já iam nos home studies, nos estudos complementares. Né? Então, todas as atividades que são enviadas para casa são possíveis. Eles podem fazer sozinhos. Né? E principalmente se seguirem as instruções que os professores escrevem. Essas instruções, no currículo americano, elas são em português, para os primeiros e segundos anos. Instruções em português escritas, e aí tem um vídeo de instruções em inglês também que a professora passa para os alunos, que aí existe um pouquinho para eles terem um pouco de contato também com a professora em inglês. Isso é muito importante para a segunda língua, para que eles não percam. O que mais? Eu acho que é isso. Nos terceiros, quartos e quintos nós continuamos utilizando o Classroom. Só que eles usam mais o formulário. Eu vou contar um pouquinho como está sendo segundos, terceiros, quartos e quintos anos. Os segundos anos, eles são pequenos. Assim como no primeiro, eles sim precisarão do auxílio da família. Eu não digo nem para realizar as atividades, mas sim para acessar o e-mail, baixar as atividades, imprimir, que no começo nós mandávamos tudo para impressão. Como eles passaram os dias, eles já começaram a responder, mandar recadinho para a professora, para os colegas na plataforma do Classroom. Nós resolvemos, aos poucos, nas turmas de segundos anos, colocar o Google Forms, que são aquelas atividades que eles respondem lá e fica salvo automaticamente, não precisa imprimir. E todos os dias, em todas as séries, eles recebem as atividades com todas as instruções, o passo a passo, um vídeo, por exemplo, segundos e terceiros anos, a rotina de alunos de segundos e terceiros anos. Eles têm um vídeo da professora com a leitura compartilhada. Claro que é um tempo reduzido, não como na sala de aula, porque senão fica cansativo e nós precisamos ter a atenção das crianças. Então, depois temos o vídeo explicativo das atividades, temos videoaulas, que não são as aulas ao vivo, são vídeos, animações preparadas pelas professoras para explicar um conteúdo. Depois disso tem o vídeo das explicações da atividade do dia. Então, assim, segue
nessa linha as atividades de 2º a 5º ano. Uma videoaula da professora explicando aquele conceito, aquele conteúdo. Atividades para que eles treinem, para que eles façam essa manutenção do conceito. E eles têm essa liberdade de poder tirar as dúvidas ali. Aí, a partir da semana passada, né, Lu, nós colocamos o encontro ao vivo. Sim. Que eu sei que nesse começo fica um pouco bagunçado e algumas famílias podem achar que não está dando certo, mas é assim mesmo, é a primeira vez deles. Então, eles precisam se acostumar com aquela rotina de uma aula ao vivo. Sim. Então, os combinados de desligar o microfone, eles são feitos no início da aula. Não é hora de brincar. Não é hora de brincar, não é hora de mostrar o skate, de mostrar o quarto, de mostrar a boneca. Então, assim, tudo isso para eles também é uma adaptação. E como eles são crianças, eles precisam do apoio da família e da motivação das professoras. É por isso que nós estamos cada vez mais tentando colocar esses encontros ao vivo e esses vídeos explicativos, para que eles se sintam o mais próximo da escola possível, não só pedagogicamente falando. As atividades também, nós demos uma... É difícil fazer isso, mas nós tivemos que reduzir um pouco para atender um pouco a algumas particularidades. Não tem como nós atendermos a todas. É bem difícil, porque são muitas famílias, cada uma com uma rotina diferente. Então, nós reduzimos um pouco, mas não perdendo qualidade pedagógica. Esse é o mais importante, é que nós consigamos passar um conteúdo e, mais uma vez, deixar bem claro, como já foi avisado em todos os recados do Class App, que todas as decisões tomadas são comunicadas lá para vocês, das famílias, o conteúdo sim será retomado na volta. Sim. Claro. E quanto mais eles entrarem em contato com essas atividades, não perderem a rotina e não perderem fazer atividade, leitura, interpretação, leitura de enunciado, eles vão sofrer menos na volta. Porque quando voltar, imagina, vai mudar tudo de novo, né? Então, por isso que esse desafio é para todos. Para a escola, para o professor, para a família e para as crianças. Sim. E aí, eu gostaria de fazer uma observação. Deixa eu entrar aqui já. Gostaria de fazer uma observação que, para que nós possamos fazer tudo isso, semanalmente nós tomamos decisões, direção, coordenação, setor de orientações, junto com a equipe de professores que está ali na linha de frente com os alunos. E desde então da semana passada nós começamos, além de trabalhar com as plataformas que nós já tínhamos na escola, né, o Google Classroom, o Google Forms e também o próprio Class App, nós então introduzimos as aulas online no Ensino Fundamental 2 e essa semana nós começamos as aulas online na Educação Infantil e no Ensino Fundamental 1. É claro que é algo extremamente novo para todos nós fazermos essas aulas, nós usamos o Google Meet, as famílias têm, das crianças pequenas que não têm e-mail, o pai precisa ter um e-mail específico do Google, né? E as famílias que as crianças são maiores do Ensino Fundamental 1, elas têm acesso pelo e-mail da criança. É tudo muito desafiador, então é o que a Júlia falou, ensinar as crianças a se portar nesse ambiente virtual é um desafio. Eles não estavam acostumados a entender que tem uma hora que todo mundo tem que ficar com o microfone fechado, que tem boas maneiras para lidar com os colegas naquele ambiente, não é hora de fazer brincadeira, ficar comendo durante a aula, né? Então, isso tudo está sendo muito trabalhado com a equipe de professores para que eles consigam devagar trabalhar com os alunos em casa, né? É muito importante, eu vou voltar no conteúdo da primeira live, que para que a gente consiga ter um pouco de sucesso em tudo isso que está acontecendo, é a gente pensar que a situação ela é emergencial e ela exige sim uma capacidade de adaptação de todos nós.
Escola, diretores, coordenadores, orientadores, professores, alunos e famílias. Estamos todos nós nos adaptando a esse universo. Os nossos alunos de Fundamental 1, por mais que eles sejam crianças sabidas, rápidas, eles ainda precisam de um auxílio muitas vezes para trabalhar com ferramentas tecnológicas. E o nosso objetivo aqui não é atarefar mais a família, e sim manter um contato com o currículo, manter o contato com conteúdos que ele precisa ter nesse momento de emergência, nesse momento crítico que a gente está vivendo. Nós ajustamos, como a Júlia disse, nós tivemos que ajustar propostas, quantidades, volume, intensidade. Isso foi importante, as famílias dando esse feedback pra gente. Eu acho que a gente conseguiu entrar no meio termo e tá sendo produtivo. E vou voltar num assunto da live anterior, que é a rotina, né? Para que a criança consiga acompanhar essa demanda de atividades que foi dosada, que foi pensada, ela precisa de uma rotina, né? Ela precisa de uma rotina de aproximadamente de 1 hora, 2 horas no período da manhã e de 1 hora, 2 horas no período da tarde. Tem criança que tem um pouco mais de habilidade, ela precisa de menos tempo, mas tem criança que vai precisar de um tempo maior. Então, eu diria que assim, uma escola como a nossa, que é período integral, que a criança passa de 4 horas e meia de manhã na escola e mais 3 a 4 horas à tarde, não tem como a gente dizer que 30 minutos de manhã e 30 minutos à tarde será o suficiente para ela estudar, né? Uma criança que estuda período integral, nesse formato, ela vai ter que se adaptar a, em média, de 1 hora e meia, 2 horas de manhã e de 1 hora, 2 horas à tarde. Tanto é que as nossas videoaulas, as aulas online, elas duram em média de 1 hora, 40 minutos, conforme a idade e a demanda de cada aluno, tá? Demanda de cada faixa etária, perdão. Então, assim, a rotina nesse momento, ela vai ajudar muito as famílias, no sentido de que tem um cronograma que ele é enviado via aplicativo, via Classroom. Se eu conseguir seguir aquele cronograma em torno de 70% dele, puxa, eu já estou produzindo, a minha família, o meu filho, está todo mundo produzindo, está todo mundo conseguindo, né? Agora, estipular um horário, destinar um lugar específico para a criança, fazer combinados, se de repente precisar de apoio de um funcionário em casa, instruir esse funcionário para estar ajudando essa criança. E lembrando assim, o nosso objetivo aqui é tentar suavizar os prejuízos pedagógicos que o mundo inteiro, todas as crianças e adolescentes do mundo inteiro terão, né? Lembrando que é um cenário inusitado. O nosso papel é tentar manter o conteúdo, manter esse contato com os nossos alunos, dizer para eles, olha, nós estamos aqui juntos, trabalhando, dificuldades nós teremos, nós professores, coordenadores, diretores, temos muitas dificuldades, porque o período de adaptação que a gente teve para todo esse cenário foi muito curto, certo? Para todos nós. Então, todos nós estamos dia a dia se organizando para tentar utilizar ao máximo aquilo que for melhor para todos nós, dentro de uma escola, de uma comunidade escolar, tá? Vou abrir para perguntas. A Amanda já trouxe, a Amanda está sendo a nossa mediadora, ela está aqui no fundo, a Amanda do Ensino Fundamental 1, e ela já trouxe algumas que vocês nos trouxeram aqui. A revisão do conteúdo é fundamental, sim. Assim como a Júlia disse, nós estamos tentando deixar o conteúdo em dia por meio de propostas, de atividades, videoaulas, encontros online, mas quando esses alunos retomarem para as aulas presenciais, nós vamos fazer uma retomada sim. Agora, qual que é a diferença do aluno que não trabalhou nesse período de quarentena virtual e do aluno que está trabalhando? O aluno que está trabalhando, ele está tendo contato, ele não perdeu esse feeling, ele não perdeu esse momento de rotina escolar, por mais que ela esteja adaptada, tá? E ele, quando ele chegar na escola presencialmente, ele já vai ter visto de alguma forma aquilo, ele vai estar mais familiarizado com aquele conteúdo, com aquela informação que está sendo
dada naquele momento, porque ele teve a oportunidade de ter contato com aquilo virtualmente, desenvolvendo um exercício, lendo um artigo, lendo um texto, parte de um livro, seja o que for, tá? As crianças, tem uma mãe que comentou, as crianças estão sem motivação para as atividades escolares. Eu diria que assim, o mundo está sem motivação, né? Porque acho que foi a Mirella que escreveu isso. Porque nós não temos respostas definitivas. Eu acho que o nosso objetivo aqui, quanto adultos, educadores, é tentar suavizar esse momento de muito sofrimento que o mundo está vivendo. Esse momento de angústias, de falta de respostas. E aqui é o que a gente está fazendo, e mandando videoaulas, mandando atividades, trazendo para as crianças, olha, isso é um período, vai passar. Mas para a gente passar por isso, a gente precisa se reorganizar e se reinventar, né? Que é o que a situação atual pede pra gente. O que a gente pode fazer de melhor nesse momento. Não dá para fazer tudo? Ok, não dá para fazer tudo. Mas vamos fazer o máximo que a gente pode, dentro das condições emocionais que a gente tem, dentro das condições familiares que a gente tem, tá? É difícil para quem entrou esse ano na escola. De fato, um aluno, uma mãe de um aluno do 4º ano. É difícil mesmo, porque o Harmonia tem uma abordagem pedagógica muito peculiar, muito particular, né? A nossa forma de ensinar, ela é diferente mesmo. E isso acaba sendo uma adaptação para um aluno que entra, né? E aí você imagine essa adaptação para esse aluno que veio de uma outra escola, de uma outra perspectiva pedagógica, de uma outra abordagem, e aí no meio do caminho ele se encontra com uma nova necessidade de se adaptar, que é o ensino à distância, essa educação remota que a gente está vivendo. De fato é desafiador. Entretanto, nós estamos aqui para ajudá-los, né? Nós temos os canais de orientação, nós temos as portas abertas para dar apoio, para dar informações que forem necessárias para superar essas dificuldades, tá? Então, entre em contato com a Mariana Mello, que é a orientadora educacional do Ensino Fundamental 1. E a Ronils também, que é 4º ano, é a Mariana, né? Sim. E quantas horas por dia vocês estimam que o aluno deve se dedicar no Classroom? Quer falar um pouquinho, Júlia? Então, quantas horas ele deve se dedicar ao Classroom? É difícil responder porque depende de cada rotina, certo? Mas as atividades que foram essa semana, elas foram pensadas, depois repensadas e elaboradas de uma maneira que faça com que o aluno fique não muito tempo, né, pensando em crianças menores. E as crianças de 4º e 5º ano, eles já têm uma facilidade maior de entrar, eles gostam mais do computador, né? Eles já usam mais em sala de aula. Então, eles têm um período maior e uma quantidade de atividades maior e uma complexidade maior de atividades. Então, o tempo exato é o tempo de realizar a atividade. Como eu explico, quando tem dúvidas, que é isso que faz com que a aula demore, né? Porque se é uma aula programada, ele vai assistir o vídeo e realizar a atividade. Escreve a dúvida, passa para a professora, não precisa na hora tentar resolver tudo, porque nós sabemos que não dá para fazer tudo na hora, dependendo da rotina. Nós temos plena consciência disso, que o desafio também está aí. Então, essa pergunta da quantidade de horas, 4º e 5º anos, eles precisam ficar uma quantidade maior, é o tempo de realizar a atividade, por isso que o ao vivo deles é um pouco maior. E 2º e 3º anos, nós já reduzimos, reduzimos as atividades, mas que elas não perdessem a importância pedagógica daquele momento. E são vídeos das professoras, tem alguns jogos, tem as atividades no Google Forms para eles responderem no computador, então é o tempo de resolver. O que demora mais é que quanto menor a criança, menos autonomia ela tem para algumas coisas, como por exemplo, ligar o computador, ver o enunciado, é normal. E ainda mais nesse momento, que por muitas vezes elas querem mais atenção. Então, elas vão ficar chamando pai e mãe toda hora para ajudar. Quanto menor, mais ainda. Enunciado, leitura de enunciado, realização. Tá difícil de entender.
é assim mesmo, eles também não sabem como agir. As crianças também não sabem. Eu vou ficar com dúvida, minha mãe vai vir aqui, vai ficar pertinho de mim e vai me ajudar. Então, por isso que tem ido os vídeos explicativos, para ajudá-los, porque nós também sabemos que muitas mães, muitos pais viraram professores, professores de educação física, professores de arte, professores de matemática, faz leitura, mas o momento pede essa parceria, mais do que nunca, né? Então, assim, esse tempo do Classroom é dependendo da faixa etária. Mas as professoras estão elaborando, nós todos, atividades com que eles fiquem um tempo, que seja um tempo útil, tá? Qual que é a outra pergunta? Devo corrigir as atividades, meu filho? Então, as atividades. Os alunos de 4º e 5º ano, nesse encontro do currículo brasileiro, eu tô dizendo, tá? Lúcia, depois eu falo, Domênica. Eles têm esses encontros ao vivo para fazer as correções. Porque a idade ajuda, eles conseguem, é mais fácil para eles acompanhar a professora, eles aqui, a professora ali, e acompanhar uma correção. Alunos de 2º e 3º já é mais difícil, porque eles são menores. Então, os 3º anos, nós não corrigimos as atividades, nós vamos corrigir uma por semana, para eles se acostumarem com esse processo. 2º ano, as professoras corrigirão na volta. Tá? Tudo isso vai ser uma correção coletiva, tirando as dúvidas. Não vai ser só uma correção, como nunca é, na verdade, aqui no Harmonia. As professoras aproveitarão esse momento das atividades para tirar as dúvidas. Então, elas vão corrigir. Quando ela corrige coletiva, ela tira a dúvida, ela volta ao conteúdo. Se a criança fez errado e você percebeu que ela fez errado porque ela não conseguiu desenvolver a atividade, você pode sinalizar para a professora, porque nos encontros a professora vai tirar essa dúvida dela, tá? Algumas têm dificuldade de ler o enunciado, não tem problema se vocês lerem o enunciado para elas, né? Os menores, você pode ler e falar assim, o que você entendeu? Não entendi nada, então eu vou ler de novo. E agora o que você entendeu? Entendi. E o que é para fazer? Precisamos dessa ajuda dos menores, tá? Com os menores. Os maiores já têm mais autonomia, mas também pode aparecer enunciados que sejam mais difíceis, mais complexos. E é como acontece aqui, né? Precisa ter um adulto, mas o 4º e 5º ano corrige com a professora, 2º e 3º, os 2º não, o 3º algumas. Pensando na idade deles, né? Que eles não iam conseguir acompanhar a correção e ia ficar sem fundamento. A Margot falou que é da mesma forma os primeiros anos. Aqui para os primeiros anos também da mesma forma que a Júlia explicou, não precisa corrigir em casa, mas pode usar depois o retorno para retirar as dúvidas e as professoras acompanharão. No currículo americano, as atividades que estão indo para os 3º, 4º e 5º são feitas pelo Forms. O Google Forms, ele mesmo tem uma ferramenta de correção, então essas atividades já são corrigidas automaticamente. No currículo americano também as atividades elas são mais objetivas, então isso facilita um pouco mais essa parte de correção. Algumas atividades dos 2º e 1º anos, elas são de listening, que a criança precisa ouvir um áudio de ditado, ou algum vídeo que elas escutam e precisam responder alguma pergunta, as professoras colocam como é que fala? As respostas também lá na explicação das atividades para os pais, para que se os pais quiserem fazer essa correção com as crianças, eles podem fazer. Por quê? Ditado é diferente, o listening, né, que a gente trabalha um pouco essa habilidade auditiva das crianças de entenderem a língua, eles podem fazer isso também. E também eles podem tirar dúvidas e fazer correção nas aulas online, né? Alguns professores vão escolher esse momento. A Jéssica lembrou aqui que no currículo americano, 3º, 4º e 5º anos, eles corrigem na aula online, tá? Essa era uma parte que eu também queria falar, que às vezes acontece uma diferença de procedimentos entre os dois currículos, né? Então, por exemplo, 3º, 4º e 5º anos, no currículo americano, eles usam tudo no Google Forms. Já o 3º ano, no currículo brasileiro, algumas vezes vão atividades para imprimir.
Mas isso é o que o conteúdo, né, e a forma escolhida pelas professoras, sempre voltando ao assunto, muito bem pensadas para esse momento, exige. Então, nós estamos aos poucos tentando inserir tudo no Google Forms, mas nós precisamos também algumas atividades impressas. Então, por isso que pode ocorrer alguma diferença entre os currículos, tá? Qual é a outra pergunta? As atividades estão sendo complexas. Eu tive dificuldade de auxiliar minha filha de matemática do 4º ano. Então, quando o aluno tem uma dúvida assim tão grande que mesmo a mãe auxiliando ou precisando dessa ajuda, ele não consegue realizar, ele pode sinalizar para a professora. Pode colocar lá no Google Classroom: professora, eu não consegui realizar a atividade 4. A professora ela vai responder explicando, ou ela vai falar para ele assim: guarda sua dúvida que no nosso encontro ao vivo eu vou tirar essa dúvida, que é muito mais fácil. Então, por isso que é muito bom. Os 4º e 5º anos também tem os encontros online. Tem os encontros online, eu falei que é uma hora um pouquinho maior por causa da idade. Então, quando ele sinaliza a dúvida, por isso que é muito importante que vocês, os pais dos menores e as crianças, não sei se tem algum aluno aqui assistindo, sinalizem quando vocês tiverem alguma dúvida em relação a conteúdo. Não consegui resolver a pergunta tal. As professoras de 1º a 5º ano, elas estão lá para isso. Nos horários de aula disponíveis. Às vezes elas até respondem depois, mas algumas vezes nós estamos juntas online fazendo esse planejamento, tá? Porque as coisas mudam. Às vezes uma proposta escolhida ali não deu muito certo para aquela idade, para aquela série. Nós voltamos, reorganizamos e colocamos para vocês. Então, assim, as correções de 3º, 4º, 5º ano no americano, as correções de 4º e 5º ano, os encontros ao vivo de todas as séries e o Classroom. Vocês podem usar o Classroom para tirar essas dúvidas em relação às atividades. Nem todas elas serão resolvidas assim, né? Eu aqui, a criança lá. Infelizmente, mas é o que o momento, né, nos possibilita. Algumas nós tentaremos resolver e só vai conseguir resolver na volta. Por isso que é muito importante que eles participem diariamente, para não perder isso. Não é porque não conseguiu uma que não vai fazer nada. Não conseguiu, tudo bem, pode guardar, avisa a professora, faz a outra, tá? Não precisa fazer tudo de manhã, você pode organizar a sua rotina. O importante é que a criança não perca esse contato com o conteúdo, para que na volta nós consigamos retomar e caminhar o resto do ano. Tomara que volte logo a aula presencial. Tem uma pergunta aqui. As atividades impressas precisam ser enviadas ou guardadas? Muitos perguntam isso. As atividades impressas, vocês podem guardar e trazer, colocar na pasta do aluno para quando eles voltarem. Os alunos de 4º e 5º ano usam essas atividades para correção. Então, precisa que eles estejam com as atividades que a professora pediu para fazer a correção. Os alunos de 2º e 3º anos, alguns eles falam: professora, eu terminei, guardei na minha pasta. Ok. Outros tiram foto e coloca lá e envia que ele resolveu a atividade. Outros colocam a resposta no caderno e tira foto. Mas sempre eles estão nos avisando qual foi a melhor forma que a família achou de fazer essa atividade. Ou impressa, ou online, ou guardando, ou mandando foto. Aí pode ser uma escolha de vocês, porque a gente também entende a rotina, que às vezes é complicado, a mãe não tem como tirar foto e enviar. Professora, terminei, ok, guarda na pasta, na volta nós colamos no caderno, corrigimos, organizamos tudo. Haverá aula no feriado agora? Não. É feriado. É feriado? Feriado. Podemos mandar um jogo, um livrinho, se vocês quiserem. Eu acho só avisar que eu mando, que elas mandam. É só pedir. Tem duas perguntas aqui que são mais, eu diria que um pouco administrativas. Haverá reposição de aula? Na verdade, nós não demos férias ainda, tá? Algumas famílias perguntaram: por que vocês não deram férias ainda? Porque nós não sabemos qual é o período
esse período da quarentena? A princípio eram 15 dias, já se passaram de 15 dias, né? Então a nossa preocupação é que essa quarentena passe, ela se extrapole por mais tempo, e aí sim seria o caso de nós lançarmos mão das férias, porque daí nós poderíamos dar essa pausa, tá? Então tem que ficar claro para a comunidade Harmonia que nós não demos férias ainda, porque nós estamos ainda com muito medo dessa quarentena se estender. E também logo vem o inverno, e é uma outra preocupação que a gente tem com o vírus que se prolifera mais no inverno, tá? Dada essa situação de que nós não demos férias ainda, nós estamos oferecendo aulas virtuais, aulas online, né? E também atividades por meio das plataformas virtuais que nós temos. Isso conta como aula, certo? O MEC, ele lançou um documento dizendo que em períodos de emergência, as escolas de ensino fundamental, as universidades, ensino médio, eles podem oferecer aulas virtuais, aulas online, que é o que nós estamos fazendo, tá? Então, a princípio, eu não posso dizer assim, vamos repor. O que for necessário, nós faremos, de repente, num segundo semestre, ter menos emendas de feriado, né? Oferecer mais uma semana de aula lá em dezembro. As aulas acabam 5, 6 de dezembro, a gente seguir um pouco mais para frente. Então, o que for necessário, nós iremos trabalhar para que as crianças tenham o mínimo de prejuízo possível do ponto de vista pedagógico e curricular, tá? Uma outra pergunta tem previsão do retorno das aulas? Na verdade, nós estamos seguindo um decreto do município, né, que determinou que as escolas só podem voltar presencialmente no dia 3 de maio. Hoje nós lemos parece que um outro parecer, mas não diretamente da Secretaria de Educação do município, que de repente poderia ser no finalzinho de abril, mas nada definitivo, nós não tivemos nenhuma orientação de fato do órgão responsável. Olha, Thalita, você teve um parecer... você teve um parecer do Ministério de Educação, da Secretaria de Educação? Não. De fato, eu não tive esse parecer, eu não tive essa orientação. O que nós estamos fazendo é nos basearmos naquilo que a gente tem de informações de governantes, de epidemiologistas, de profissionais da área da saúde, e tentando agir com muita parcimônia e muita calma para que a gente consiga tomar as melhores decisões. Tá? Tem uma pergunta aqui que a mãe perguntou que tem um decreto federal que fala da redução dos dias letivos. Mas são os dias letivos, não as horas. Isso, essa informação ela é bem relevante, porque assim como a Júlia disse, fala redução de dias, mas não fala redução de carga horária. Né? Então, quando eu tenho uma informação como essa, eu preciso levar em consideração que a carga horária ela vai ser mantida. Agora, o que eu vou fazer com essa carga horária, a quantidade que eu vou dar presencial, a quantidade que eu vou estar dando virtual, cada escola, cada município vai ter que seguir as orientações desses órgãos que nos orientam, né? Haverá ASE, provas? A avaliação, sistema de avaliação. A princípio, o sistema de avaliação, ele, nesse momento agora, ele ainda não vai acontecer, tá? Não está ainda, nós não estamos tendo a AS e não teremos provas né, nessas 2 semanas agora aí. Se for necessário estendermos e aí lançar mão de um processo avaliativo, nós já temos algumas estratégias que nós vamos utilizar por meio das nossas plataformas. Mas no momento, na situação atual que nós estamos vivendo, nós não temos nenhuma avaliação, tá? Mais alguma pergunta? Mais alguma?
Não? Eu li uma, agora duas. Eu queria dar uma mensagem para os A professores. Luciana quer falar um pouquinho aqui. Eu quero mandar uma Depois vou mensagem despedir, tá? para as professoras que estão assistindo e para as que vão assistir depois também. Nós estamos assim, ó, vocês são demais, a gente sabe que vocês estão dando um duro, estão fazendo o que vocês estão aprendendo muita coisa nova, estão sendo desafiadas todos os dias e é o trabalho de vocês que a gente está conseguindo colocar aí para os alunos. Então, muito obrigada pelo apoio de vocês, pelo trabalho de vocês, pela dedicação de vocês. Agora, minha despedida. A Júlia. Então, para finalizar aqui nosso encontro, arrumar o cabelo, né, gente? Eu queria deixar as famílias muito tranquilas dentro do possível. Eu quero que vocês saibam que nós estamos pensando diariamente, é manhã, é tarde, é noite, não tem hora, em maneiras de tentar atender a cada pedido de vocês, a cada particularidade, a cada rotina, mas vocês também entendem que é um pouco difícil atender, que são muitas famílias. Um recado para as crianças, se algumas estiverem assistindo, que daqui a pouco a gente já vai se ver, que vai dar tudo certo, façam o que vocês conseguirem fazer, não conseguir, manda recadinho, não tem problema, pode perguntar. E agradecer às professoras de todos os segmentos, as que estão perto de mim, de segundos e terceiros anos, todas as minhas colegas de primeiro, quarto e quinto, que vocês estão se esforçando muito, a gente sabe. E se não fosse esse esforço de vocês, né, não estaria dando certo. Aos meus colegas, diretores, às outras coordenadoras, orientadoras, que estão 24 horas dispostos a nos ajudar, porque é tudo muito inseguro para todo mundo. Falando de vida pessoal, então isso interfere, nós também ficamos nervosos, também tem que ficar limpando o sapato, colocando máscara, lavando a mão, higienizando tudo. Então tudo se mistura. Nós temos essa consciência que na casa de vocês também está assim. Mas nós estamos fazendo nosso papel de professor, de educadores e nosso papel da escola, que é não deixar a criança nesse momento sem o contato com os colegas, com as professoras e com os conteúdos. Tá bom? Era isso. Um beijo. Gente, então eu vou encerrar o nosso encontro de hoje, dizer que foi muito produtivo, dizer que nós estamos aprendendo até mesmo fazer um encontro como esse, que é algo que nós não sabíamos fazer, né? Que se nós não conseguimos responder alguma pergunta, eu vou pedir para vocês enviarem no canal de orientação educacional específico do segmento via CLESEP, tá? E finalizar ressaltando que eu acredito que todos nós estamos dando o nosso melhor, né? Se isso de fato é o mais correto, eu acho que é difícil a gente ter essa resposta. Eu quero ficar com a ideia de que todos nós estamos nos empenhando para passar por esse período de uma forma mais suave, de uma forma mais tranquila, e que logo nós vamos poder nos encontrarmos novamente pessoalmente e voltar a ter aquele calor humano e a nossa rotina vai voltar ao normal, tá bom? Recadinho. Acessem o Classroom pelo e-mail do aluno. Isso. Porque daí todos os vídeos, todas as Os atividades... lives também, as lives também. As lives também, pelo e-mail do aluno. Nome, sobrenome, @aluno.harmoniabilingue.com.br. Porque daí tudo fica liberado. Se entra pelo e-mail que não é do Harmonia, fica mais difícil, tá bom? Obrigada. Bom, gente, é isso. Muito obrigada. E precisando de alguma informação, precisando de algum apoio, precisando do que vocês precisarem, vamos pensar assim. A escola é a escola do diálogo. Nós temos canais de comunicação. Nós estamos aqui juntos para vencermos esse processo juntos, tá? E eu tenho certeza que nós sairemos todos muito mais fortes e vitoriosos. Um beijo grande para todos vocês. Tchauzinho, ó, a Júlia quer dar um tchau. Estamos aqui sempre. Amanda, Daniel, Luciana. Tchau.